Olá pessoal, professor Michel mais uma vez. Olha só, aqui vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre genética, tá? Aqui nós vamos falar da nossa unidade 2. Querendo ou não, aqui, ó, nessa unidade 2 a gente vai ver aqui a questão dos alelos múltiplos, tá? A gente vai ver o que que viria a ser esses alelos múltiplos. Que para todos os efeitos, alelo múltiplo é quando eu tenho cromossomos homólogos, né, que se completam, e esses cromossomos eles vão possuir nos seus espaços, né, na sua carga genética, alelos múltiplos, ou seja, vários pedaços de informações que juntos eles vão transmitir uma nova característica para esse indivíduo, tá? No decorrer dos slides a gente vai ver como isso acontece, tá? E querendo ou não vai facilitar muito para o entendimento de vocês, uma vez que a gente já falou da unidade 2, tá? Então vamos lá. Aqui nessa unidade 2 a gente vai ver como que ocorre a questão dos alelos letais, tá? Ou seja, o próprio material genético do indivíduo vai fazer com que ele morra, tá? Isso, querendo ou não, é um fato, tá? É uma das várias causas do que a gente chama de aborto espontâneo, tá? É uma das várias causas, tá? Não é só isso. E lá no finalzinho a gente também vai falar sobre o tipo sanguíneo, tá? Que querendo ou não, também é um dos temas que eu particularmente mais gosto, porque mostra como que o nosso corpo funciona, como o nosso corpo é propriamente dito, tá? Então chega de conversa, né? Vamos lá. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos uma informação bem prática. Olha só. Alelos letais. Os alelos letais nada mais são do que genes que matam, ou seja, o meu próprio material genético vai trazer a informação para que essa informação neutralize o desenvolvimento desse indivíduo, por considerar esse indivíduo que a gente chama de indivíduo não viável. Tá? Por que, que esse indivíduo é não viável? Ou seja, o material genético desse indivíduo é ruim. Ele é uma carga que não oferece, não traz muita variabilidade para esse indivíduo. Então, querendo ou não, vai trazer aí apenas a morte desse indivíduo e não o seu desenvolvimento, tá? Então vamos ver aí o que, que seria isso daí, ó. As mutações que ocorrem nos seres vivos são totalmente aleatórias, ou seja, sorte, tá, gente? É um tal do acaso, tá? Nada dentro da biologia, nada dentro da genética é exato, tá? Ou seja, existem as variáveis, beleza? E essas variáveis são chamadas de fatores aleatórios, ou seja, que vem do grego sorte, tá? Vamos lá. Às vezes surgem variabilidades genéticas que podem levar à morte do portador antes mesmo do seu nascimento, como eu já havia dito antes, ou caso ele venha a sobreviver, ele vai ter aí uma dificuldade na sua maturidade sexual, tá? Esses genes que conduzem à morte do portador são conhecidos como alelos ditos letais, tá? Vamos conhecer aqui um exemplo no caso das plantas, tá? Por exemplo, em uma espécie de planta onde existe o C dominante, então esse C dominante vai ser responsável pela coloração verde escura nas folhas, tá? Agora, o Czinho, né, que é o C recessivo, ele vai condicionar a ausência da coloração verde nas folhas, ou seja, essa folha vai ser incolor ou ela vai ser o que a gente chama de folha albina. Bem, qual é a probabilidade de uma planta albina sem pigmento produzir fotossíntese? Ou seja, nenhuma. Então, automaticamente ela vai morrer antes mesmo de começar a fase adulta, tá? Aqui, ó, estão lembrados desses quadros aqui, ó? Lembra daquele quadro de Punnett que a gente fez lá no outro vídeo, o cruzamento? E que aqui eram os resultados, lembra? Então é justamente isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um cruzamento aqui, ó, entre um Yzão e um Yzinho. Eu tenho um Yzão e um Yzinho, ou seja, são dois heterozigotos aqui, ó, cruzando. Então vamos ver, ó. Yzão com Yzão, ó, o indivíduo nasceu albino e automaticamente nasceu morto, justamente por conta dessa questão dos genes letais, tá? Agora, quando eu tenho a mistura, por exemplo, ó, Yzão com Yzinho, o indivíduo ele já é pardo e é um indivíduo viável, tá? Um indivíduo saudável. Aqui embaixo, ó, nós temos o Yzão e Yzinho de novo, o indivíduo pardo, tá? Esse é igual a esse daqui, ou seja, ambos são iguais, então eles vão sobreviver. E esse daqui, por ser Yzinho, ele é um indivíduo mais escuro e, querendo ou não, ele é um indivíduo mais viável também.
Nesse caso aqui, olha só que curioso, nós temos o mesmo cruzamento. Só que a questão aqui é que ele já está trazendo o alelo letal. O que seria o alelo letal? Lembra que eu falei que são dois genes com informações diferentes? Então, esse gene aqui, ó, azão, com esse gene azão, eles estão trazendo o pigmento preto, né? Ou seja, azão, azão, e o indivíduo vai ser preto. Porém, esse azão, ele está vindo acompanhado de um alelo múltiplo aqui, ó, que seria o Yzinho. Então, já não é mais apenas o A, é o AYzinho, ou seja, é um alelo que está trazendo a informação da morte. No entanto, que quando eles se cruzam aqui, ó, vamos lá, esse com esse vai dar ó, azão, azão, preto, esse com esse vai dar azão, azão, Y. Esse indivíduo aqui não morreu porque só um dele está manifestando. Então, se é só um dele que está manifestando, então automaticamente ele não vai nascer morto. Professor, mas por que esse daqui não nasceu preto? Ele não nasceu preto por conta da mistura desse segundo alelo aqui. Esse indivíduo aqui também é a mesma coisa. Ó. Seria preto, mas por conta desse Y aqui em cima, ó, então ele nasceu diferenciado e não morreu por conta desse outro aqui que é ausente. Já nesse caso, ó, azão, azão, bem, deveria ser preto, não deveria? Deveria. Porém, no entanto, ó, tem um aparecimento do Yzinho nos dois. Então, esse Yzinho é o que a gente chama de alelo letal, e traz com que esse indivíduo, além dele ser numa pigmentação diferenciada, esse indivíduo ele venha a nascer morto, ele venha a morrer já na fase de desenvolvimento desse indivíduo. Tá? Aqui, ó, vamos ver isso daqui. A questão do heterozigoto de uma planta saudável, mas não tem o eficiente na captação de energia solar. Ou seja, embora um indivíduo heterozigoto, né, que é esse aqui, ó, azão, azinho, embora ele tenha verde escuro e verde claro, mas ele consegue produzir uma fotossíntese, mas não tão satisfatória como se fosse azão, azão. Embora são indivíduos vegetais, mas esse daqui ele traz uma carga genética maior do que esse daqui. Então, automaticamente, esse cara aqui ele vai ter uma maior produção de fotossíntese do que esse outro aqui. Tá? Aí ele fala assim, ó. Assim, se cruzarmos duas plantas heterozigotas de uma folha verde clara, resultará na proporção 2 por 1. Como assim? Vamos ver aqui. Ó. Vamos cruzar aqui. Ó. Lembra lá daquele quadro de cruzamento? Então, olha só. Ele está falando ali heterozigoto, não é? Então, vai ser ó, azão, azinho, azão, azinho. Gente, eu vou tentar fazer no mouse aqui, mas escrever com o mouse vocês já devem ter percebido que não é muito legal. Mas dá para a gente ter uma noção. Então vamos lá, não são dois heterozigotos? Se são dois heterozigotos, então nós vamos cruzar aqui, ó. Esse com esse vai dar azão, azão, certo? Esse com esse aqui, ó, vai dar azão, azinho. Esse com esse vai dar azão, azinho. E esse com esse, ó, vai dar azinho, azinho. Então, ó, 2 por 1 vai dizer ó, que esses dois caras aqui, eles são iguais. E que esses dois aqui, ó, eles são diferentes. É justamente esse resultado 2 por 1, tá? Aí aqui ele mostra, ó, se fosse o heterozigoto, né? Então seria Czão com Czão, seria uma planta totalmente verde escuro, né? Com alta produção de fotossíntese. Czão com Czinho seria uma planta verde clara, teria a questão da fotossíntese, mas uma fotossíntese mais deficitária, tá? Esse outro aqui, ó, Czinho com Czão, seria a mesma coisa. E perceba que esses dois é a mesma coisa, são iguais, proporção 2 por 1, tá? E esse daqui, ó, Czinho com Czinho, é uma planta inviável. Por que inviável? Porque é uma planta sem pigmentação. Então, se é uma planta sem pigmentação, automaticamente é uma planta que não realiza fotossíntese. Se é uma planta que não realiza a fotossíntese, então automaticamente é uma planta inviável, ela morre. Tá? Quem percebeu tudo isso daí ó, foi o nosso amigo Coelho, que querendo ou não, ele era um geneticista francês, tá? Que ele percebeu que dentro dos cruzamentos propostos por Mendel, né, não aparecia a proporção 3 por 1, apenas 2 por 1. Então, ele percebendo isso daí, que foi o que a gente viu no outro slide, tá, gente? Aqueles dois eram iguais, tá? Então, 2 por 1. A observância que ele fez foi que não aparece 3 por 1.
Então isso daí intrigou ele na época, então levou ele a com que ele tivesse mais estudo em cima disso daí, tá? E fez com que ele percebesse o seguinte, que tudo isso se trata de gene recessivo, ou seja, são genes que não trazem tanta informação. Se eles não trazem tanta informação, então acaba que eles são dominados e eles são suprimidos pela outra carga que traz junto com eles, então automaticamente eles vêm a não se expressar, tá? Que foi justamente aquele azinho que a gente viu por último lá, tá? Então vamos lá. No homem, alguns genes letais provocam a morte do feto, que é como eu disse lá anteriormente, e é o caso dos genes da acondroplasia, tá, gente? A acondroplasia é o que a gente conhece como nanismo, tá? Dois indivíduos anões, anão e anão, eles cruzando, eles não conseguem gerar um descendente, porque são genes recessivos, tá? Então, querendo ou não, o indivíduo vai ter a questão do aborto, tá? Mas, professor, é obrigatório? Não, não é obrigatório. É algo que acontece na maioria dos casos, mas pode acontecer, e eu também conheço casais de anões que têm filhos também anão, tá? Professor, tem como um casal de anão ter filhos saudáveis? Não, não tem como, tá? Porque eles só produzem cromossomos recessivos, só produzem os cromossomos da doença. Agora, se um anão ou uma pessoa saudável vier a reproduzir, sim, por conta da pessoa saudável, os filhos nascerão também saudáveis. Mas pode acontecer de essa pessoa saudável ter o gene da condroplasia e não saber, e ao reproduzir com o indivíduo, o filho deles também pode vir a nascer anão, tá? Ou seja, são variáveis, tá? Aí, olha só, há genes letais no homem que manifestam depois do nascimento desse indivíduo ou até mesmo depois da fase adulta, tá? Quando ainda na infância, pode promover o que a gente conhece como fibrose cística, tá? Que nada mais é do que uma atrofia muscular, ou também pode favorecer aqui ó, o que a gente conhece como a síndrome de Duchenne, que nada mais é do que uma anomalia que acarreta o derretimento da gordura que envolve os neurônios, tá? Ou seja, lá no primeiro ano, na primeira etapa, a gente viu que os neurônios eles são envoltos, né? Eles são revestidos por uma camada de gordura. Então, essa síndrome aqui, ela vai fazer com que essa camada de gordura seja derretida, ela se perca, e deixando esse neurônio exposto. Então, automaticamente, esse neurônio exposto vai causar aí uma atrofia muscular, uma degeneração da movimentação, da mobilidade daquele indivíduo. Tá? Nós temos aqui também, ó, já no indivíduo adulto, nós temos a síndrome de Huntington, que nada mais é do que a deterioração do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso desse indivíduo ele vai se deteriorando, ele vai se absorvendo, e ao se absorver, esse indivíduo ele acaba que ele perde a memória, tá? Ele perde aí o controle dos movimentos voluntários e os involuntários, tá? E querendo ou não também ele pode vir a ter aí uma perda do equilíbrio emocional, tá? Ou seja, ambas síndromes genéticas que esse indivíduo ele pode adquirir ou ele pode desenvolver ao longo dessa variabilidade genética aqui, que é a reprodução sexual, tá? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos uma outra síndrome, tá? Que é conhecida como braquidactilia, que nada mais é, gente, do que, olha só, a braquidactilia é uma doença que faz com que o indivíduo ele não nasça com os dedos das mãos por completo. Mas o fato do indivíduo ter a síndrome da braquidactilia, nesse camarada aqui, ó, percebe-se que em uma mão ele tem 2 dedos e na outra mão ele só tem um e o cotoco de um. Mas outra pessoa que tem a mesma síndrome, ela pode vir a ter 4 dedos nas mãos e apenas não o quinto dedo em ambas as mãos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O fato do camarada ter a braquidactilia ou a polidactilia é o fato do camarada possuir mais de 5 dedos nas mãos, tá? Que é aquele caso do sexto ou até mesmo o sétimo dedinho, tá? No caso da braquidactilia e da polidactilia, são síndromes que só vão expressar em cada indivíduo. Cada material genético, cada síndrome vai ter uma expressão diferenciada da outra. Ou seja, não é porque o camarada tem a braquidactilia e a polidactilia que ele vai ter a mesma característica de todo mundo. Tá? Por exemplo, é igual a síndrome de Down. Síndrome de Down, eles
têm a mesma aparência, mas cada síndrome de Down tem uma característica específica da síndrome de Down. Nenhum Down é igual, nenhum Down é idêntico ao outro, tá? Eles possuem a mesma síndrome, mas com efeitos diferenciados, tá? Próximo. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Em alguns genes, sempre estão presentes e se manifestam, ou seja, foi o que eu acabei de falar. Embora esse indivíduo tenha isso daí, ele pode aparecer de forma diferenciada, tá? Não é obrigatório ele aparecer de um jeito ou ele aparecer de um jeito. Ele vai aparecer, mas não igual daquele fulano ou daquele outro ciclano. Cada um vai aparecer de forma diferenciada, tá? Aí dizemos assim, ó, quando ele não aparece, ou quando ele aparece, a gente diz que ele é altamente penetrante, tá? Ou seja, ele se expressa muito fortemente. Em outros que a penetrância ela é incompleta, ou seja, ela não tem essa mesma expressividade que tem em outros, a gente chama que esse portador, ele traz aí, ó, o que a gente chama de material correspondente, tá? Ou seja, ele não traz a mesma informação que o outro lá também traz, certo? Observe que o conceito de penetrância está relacionado à expressividade do gene em um conjunto de indivíduos. Foi o que eu disse lá na brachdactilia. Não é porque o camarada tem a brachdactilia que ele vai ser igual a todo mundo. Ou seja, ele tem, cada síndrome tem uma característica específica, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, da penetrância completa ou da penetrância incompleta, tá? Sendo apresentado em termos percentuais. Assim, por exemplo, podemos falar que a penetrância do gene da doença de Huntington é de 100%, o que quer dizer que 100% dos portadores que têm esse gene, eles vão expressar um fenótipo correspondente à doença, mas não igual a todos, tá? Esse texto aqui, ele fala a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente volta nas questões de Mendel, tá? Essa questão da probabilidade, todas aquelas informações lá, de como ele estava certo com relação a esses cruzamentos que ele veio desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então ele fala assim, noções de probabilidade genética. Acredita-se que um dos motivos de as ideias de Mendel permanecerem incompreendidas durante 3 décadas, ou seja, durante 30 anos, foi porque elas continham muito conceito de matemática. E de fato, gente, querendo ou não, a genética, por ser uma ciência dentro da biologia, ela envolve muita matemática, porque ela trabalha muito aquela questão da probabilidade, muita questão de fração, tá? Ou seja, mesmo ela trabalhando com essa questão de probabilidade, com essa questão de fração, ela tem essas variáveis que, querendo ou não, esse indivíduo ele pode vir a desenvolver características diferenciadas, tanto de um quanto para outro indivíduo, tá? Vamos ver aqui, ó, princípios básicos de probabilidade. A probabilidade é a chance de um evento ocorrer, tá? Entre 2 ou mais eventos possíveis. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, qual a chance dela cair com a face cara voltada para cima? Tá. E qual é aí em um baralho? Qual a chance de, num baralho de 52 cartas, eu socar uma carta com naipe de ouro? Ou seja, são probabilidades. Então, em se tratando de probabilidade, de cruzamento genético, a gente tem toda essa questão matemática da coisa, tá? Aí, ó, nós temos aqui, ó, vamos começar a falar mais ou menos um pouco de conceito de probabilidade, para a gente cair em 2 regrinhas lá na frente, que é a regra do E e a regra do OU, e querendo ou não, tem muito a ver com isso daqui, tá? Vamos ver mais ou menos aqui embaixo. Vamos falar o que seria probabilidade. Eventos como obter cara ao lançar uma moeda, sortear um ás de ouro em um baralho, ou obter a face de 6 ao jogar um dado, são eventos aleatórios que vêm do latim alea, que significa sorte. Então, ou seja, fatores aleatórios, eles nada mais vão envolver do que sorte, tá? Porque cada um deles tem a mesma chance de ocorrer em relação aos respectivos eventos alternativos. Traduzindo, a probabilidade de dar um ou outro é a mesma probabilidade de dar qualquer outra variável, tá? Ou seja, sorte. Veja um quadro de probabilidade. Primeira observação aqui, ó. A probabilidade de sortear uma carta de espada num baralho de 52 cartas é de 1 para 4. Ou seja, eu preciso sacar 4 cartas para que uma dessas 4 seja espada. Beleza? Qual a probabilidade de sacar um rei qualquer, né, num baralho de 52 cartas? Bem, para eu tirar um rei dentro de um baralho de 52 cartas, eu preciso sacar 13 cartas para que uma dessas 13 seja pelo menos um rei de qualquer naipe, tá?
outro conceito de probabilidade qual a chance de sortear um rei de espadas no baralho de 52 cartas? Bem, se só tem uma carta de rei de espada, então eu vou precisar tirar 52 cartas para que dessas 52, uma seja a que eu estou querendo. Tá? Ou seja, então assim, são eventos aleatórios que, querendo ou não, envolvem nada mais do que nada menos sorte. Tá? Então ele fala um negócio bem prático aqui, ó. A formação de um determinado tipo de gameta ou de um outro alelo, de um par de genes homólogos, também é um evento aleatório, ou seja, sorte. Um indivíduo heterozigoto tem a mesma probabilidade de formar gametas portadores do alelo A dominante, que para formar os alelos Azinho, né, o recessivo, é de 1 para 2 ou de metade. Vamos traduzir isso daqui? Olha só, vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Lembra lá do nosso quadro de cruzamento? Pois é, vamos fazer ele aqui, ó. Ele diz aqui, ó, um cruzamento de heterozigoto. Bem, se é heterozigoto, ó, azão, azinho, não é isso? E azão, azinho. Então vamos ver aqui, ó. Esse com esse vai dar azão, azão, não é isso? Esse com aquele aqui vai dar azão, azinho. Esse com esse vai dar azão, azinho. E esse com esse vai dar azinho, azinho. Gente, fazer isso daqui com o mouse é dureza, hein? Olha só, percebam que azão, azinho, ou seja, heterozigoto. Então, um cruzamento entre heterozigotos e tem metade, ou seja, 50% deles nascerem também heterozigotos. Certo? Aqui embaixo, ó, eventos independentes. Gente, esse texto aqui ele é curioso, tá? Presta atenção nele. Olha só o que esse texto diz. Quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade da ocorrência do outro, falamos que esses eventos eles são independentes um do outro, tá? Não é obrigatório um, nem é obrigatório o outro, ele simplesmente acontece. Por exemplo, ao lançar várias moedas ao mesmo tempo, ou uma mesma moeda várias vezes consecutivas, um resultado não interfere no outro, certo? Por isso, cada resultado é chamado de resultado independente do outro, tá? Da mesma maneira, o nascimento de uma criança com um determinado fenótipo é um evento independente, ou seja, em cada nascimento de outros filhos, o mesmo casal, por exemplo, vamos traduzir isso aqui. Se um casal tiver 4 filhos, esses 4 filhos eles são 4 gerações diferentes. E eles não têm nenhuma obrigatoriedade de parecer um com o outro ou de serem iguais. Lembrando que é uma reprodução sexuada e essa reprodução sexuada ela tende a promover indivíduos diferentes. Se ela promove indivíduos iguais, ela não é uma reprodução sexuada, é uma reprodução assexuada. Tá? E aí ele fala aqui, ó, por exemplo, imagine um casal que já tenha 2 filhos homens. Qual a probabilidade de uma terceira criança nascer do sexo feminino? Bem, nenhuma. A probabilidade dela vai ser a mesma probabilidade de nascer outro menino, ou seja, 50-50. Não é o fato deles já terem 2 meninos que a terceira obrigatoriamente é uma menina. Ou que 3 meninos e o quarto seja obrigatoriamente uma menina. Não. Cada gestação, cada indivíduo é uma probabilidade igual, 50-50. Então não tem uma regra ali para ser exercida. Tá? Uma vez que a formação de cada filho, aqui embaixo, ó, continuando aqui, ó. Uma vez que a formação de cada filho é um evento independente, ou seja, a chance de nascer uma menina é a mesma chance de nascer um menino ou homem, tá? Ou seja, é metade, 50%. Aí aqui a gente tem a patinha desses boot aqui, que é pra gente, né, limpar as vistas aí desse texto. Então vamos lá, próximo. Aqui, ó, regra do E. Vamos ver como é que funciona isso daqui. A regra do E, gente, é uma regra de alternância. Ou seja, por que eu digo de alternância? Porque ela diz qual a probabilidade de acontecer isso e isso. Ou seja, ela é uma regra que ela soma a questão das probabilidades, da questão do resultado disso daí. Então vamos ver o que o texto está trazendo para a gente. A regra do E é uma teoria da probabilidade que diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem juntos é igual ao produto das probabilidades deles ocorrerem separadamente. Ou seja, traduzindo no português mais bonitinho, é justamente essa tradução aqui, ó.
O E ele é usado em substituição dessa pergunta aqui. Ó. Qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro simultaneamente? Ou seja, a probabilidade dele ocorrer é o mesmo resultado que se fosse dividido ao meio. Tá? Suponha que você jogue uma moeda duas vezes. Qual a probabilidade de obter duas caras, ou seja, cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento? Ou seja, não tem nenhuma regra aí. Ou seja, é uma regra e outra regra. Você concorda? A chance de ocorrer cara na primeira jogada é, como já vimos, metade da chance de ocorrer cara na segunda jogada. Ou seja, são eventos separados, são eventos aleatórios e nada mais são do que sorte. Tá? Aí ele fala assim aqui embaixo, ó, assim, a probabilidade desses dois eventos ocorrer conjunto é de meio vezes meio, ou seja, um quarto. Ou seja, de 4 probabilidades, de cada 4 jogadas, uma vai ocorrer isso daí. Tá? Aí vamos ver aqui, ó, no lançamento simultâneo de 3 dados, qual a probabilidade de sortear a face 6 em todos eles? Ou seja, uma probabilidade bem alternada, né? Ou seja, bem complicado de acontecer. Só. A chance de ocorrer a face 6 a cada dado é igual a 1 para 6, ou seja, o dado são 6 lados. Ou seja, de 6 jogadas, uma delas é para ser o lado 6, mas é obrigatório aparecer o lado 6? Não é, ou seja, são fatores aleatórios, são fatores de sorte. Tá? Portanto, a probabilidade de ocorrer a face 6 nos 3 dados é de 1 para 6 vezes 1 para 6 vezes 1 para 6, ou seja, a cada 216 jogadas, uma delas vai ser face 6. Tá? Isso quer dizer que a obtenção de 3 faces 6 simultâneas se repetirá, em média, uma vez a cada 216 jogadas. Certo? Um casal que quer ter filhos e deseja saber a probabilidade de ambos serem do sexo masculino, admitindo que a probabilidade de ser homem ou mulher é a mesma, ou seja, metade para um e metade para o outro, então é metade para homem, metade para mulher, ou seja, um quarto. Ou seja, de talvez 4 indivíduos, um deles vai ser homem ou vai ser mulher. Tá? Regra do ou. Vamos ver como é que funciona isso daqui na prática. O outro princípio de probabilidade diz que a ocorrência de dois eventos que se excluem mutuamente é igual à soma das probabilidades em que ocorre esse evento. Esse princípio é conhecido popularmente como a regra do ou, pois corresponde à pergunta: qual é a probabilidade de ocorrer um evento ou o outro? Tá? Então, traduzindo, enquanto um era multiplicando a sua probabilidade, esse daqui já ia excluindo, ele já é somando. Tá? Por exemplo, a probabilidade de obter cara ou coroa ao lançarmos uma moeda é igual a 1, porque representa a probabilidade de ocorrer cara somada à probabilidade de ocorrer coroa. Então, metade, metade vai dar uma chance, certo? Para calcular a probabilidade de obter face 1 ou face 6, lançamos um dado. Basta somar as probabilidades de um evento, de seja 1 para 6 mais 1 para 6, ou seja, a cada duas jogadas, como é que é? A cada 6 jogadas, duas vai ser 6 dados, 6 lados, tá? Aqui, ó, esse texto aqui também ele é bacana, gente, olha só, vamos ver aqui o que ele está trazendo. Em certos casos, precisamos aplicar tanto a regra do E quanto a regra do OU para se basear em cálculos de probabilidade. Tá? Por exemplo, no lançamento de duas moedas, qual a probabilidade de obter cara em uma delas e coroa na outra? Ou seja, é a metade-metade. Para ocorrer cara na primeira moeda e coroa na segunda, ou na primeira ou na segunda, assim, nesse caso, aplica-se a regra do E combinada com a regra do OU, que vai potencializar aí, ó, a probabilidade de ocorrer cara ou coroa, dependendo da jogada. Então, nós temos a regra do E ou a regra do OU, que o resultado vai ser justamente a mesma proporção dos dois lados. Tá? O mesmo raciocínio se aplica à problemática genética, ou seja, por exemplo, qual a probabilidade de um casal ter dois filhos, um do sexo masculino e um do sexo feminino? Ou seja, são probabilidades bem diferentes. Como já vimos, a probabilidade de uma criança ser do sexo masculino é metade de ser do sexo feminino, também é de metade. Há duas maneiras de um casal. Há duas maneiras de um casal ter um menino e uma menina. O primeiro filho ser menino e a regra do segundo filho ser uma menina. Aí vem a somatória do E e do OU, que vai dar a probabilidade que vai ser de um quarto, ou seja,
de 2 a cada 4 filhos, 2 vão ser meninos, ou para cada 2 filhos, um vai ser menino ou vai ser menina, tá? Nesse caso aqui, gente, nessa foto, nós temos 2 meninas e 2 meninos. A gente não pode afirmar que eles são irmãos porque a gente não tem nenhum dado aí que está dizendo que eles são irmãos, tá? Mas suponhamos que essas meninas sejam irmãs gêmeas mais velhas e que esses meninos sejam irmãos gêmeos mais novos, então eles se encaixam perfeitamente nessa distributiva dessa regra do E e do O, certo? Alelos múltiplos na determinação de um caráter. Por exemplo, como sabemos, os alelos são o que atuam na determinação de um mesmo caráter, estão presentes no mesmo loco. Lembrando que lá na aula da primeira unidade, a gente falou da distribuição dos espaços do cromossomo, dos genes, do gene em loco, tá? Então, vocês precisam ter isso aí fresco na cabeça. Até agora, só estudamos casos em que só existem 2 tipos de alelo, né? O dominante e o recessivo. Mas existem o que a gente chama de múltiplos alelos, ou polialelia, ou seja, além de possuírem 2 alelos que vão trazer essa informação, pode conter material genético também, que ele pode trazer de 2, 3 ou 4 tipos de material de alelos diferentes, e esses 3 ou 4 tipos de alelos, eles vão trazer várias informações diferentes que vão resultar no aparecimento de novas características dentro desses indivíduos aí, tá? Aqui, ó, no caso dos coelhos, tá? Vamos ver como é que funciona isso daqui, ó. Apesar de poderem existir mais de 2 alelos para a determinação de um determinado caráter, um indivíduo diploide, ou seja, 2N, apresenta apenas um par de alelos para a determinação da sua característica, isso é, um alelo de cada lóculo dos cromossomos homólogos, ou seja, tanto de um cromossomo quanto de outro, e juntos eles se somando formam esse resultado aí do indivíduo. São bastante frequentes os casos de alelos múltiplos, tanto em animais quanto em vegetais, como a gente já falou lá no começo das plantas verdes e verde claro, tá? Mas são clássicos, são clássicos os exemplos de polialelia na determinação da cor da pelagem dos coelhos e na determinação dos grupos sanguíneos do sistema ABO nos humanos, tá? Aqui, ó, no caso dos coelhos, olha só. Tá vendo essa representação cromossômica aqui, ó? Cada cromossomo desse daqui vai trazer uma informação diferenciada no mesmo indivíduo. Ou seja, essa característica todinha aqui vai resultar numa pigmentação do tom de pele desse indivíduo. Ou seja, vai fazer com que esse indivíduo ele tenha uma pigmentação totalmente diferenciada dos demais coelhos. Ou seja, essa pigmentação vai ser voltada para a camuflagem, vai ser voltada para a adaptação no ambiente, para ele se esconder, para ele caçar, tá? Se ocultar. Então, são informações que são transmitidas de geração em geração para que esses indivíduos futuros eles venham a ter a adaptação necessária para sobreviver no ambiente aí, graças à questão da seleção natural, tá? Aí, olha só, nós temos aqui, ó, o C dominante, ele vai trazer uma cor de pelagem voltada para o ambiente selvagem, tá? Esse cromossomo Czão, CH, é um cromossomo já multialelos, tá? Que ele está trazendo esses cromossomos que vão permitir uma pigmentação voltada para chinchila, voltada para cinza, tá? Esse cromossomo aqui, ó, CH, ele também já é um multialelo, que ele está trazendo, além do C, está trazendo a questão do H, que vai promover uma pigmentação diferenciada. Já esse quarto alelo aqui, ó, que é o CAzinho, corresponde à cor albina. Então, querendo ou não, essa mix de cores aqui, ó, vai permitir o aparecimento de cores diferenciadas desse indivíduo. E querendo ou não, essa aquarela de cores dentro desse indivíduo só vem trazer para ele aquela questão da adaptação e seu desenvolvimento no habitat em que ele está inserido. Tá? E o sucesso da sua espécie também. Aqui, ó. Aqui nós temos as probabilidades, tá? Os cruzamentos, possíveis cruzamentos dessa turma aí, tá? Aí nós temos aqui, ó, essas mutações, esse outro aqui, que vão promover esse tipo de pigmentação para ele, tá? Vamos ver o que o texto está trazendo aqui, ó. A diferença na cor da pelagem do coelho em relação à cor da semente das ervilhas é que agora temos mais genes diferentes atuando. 4 ao invés de 2, tá?
Em relação aos dois genes clássicos, no entanto, é fundamental saber que a primeira lei de Mendel continua sendo obedecida, isto é, para a determinação da cor da pelagem, o coelho terá 2 a 4 genes. A novidade é que o número de genótipos e de fenótipos é maior quando comparado, por exemplo, a uma cor da semente da ervilha, certo? E aqui, para finalizar, ó, o surgimento dos alelos múltiplos vai promover o que a gente conhece como polialelia, deve-se a uma das propriedades do material genético, que é de sofrer mutações. Assim, acredita-se que ao partir do gene C, que é o agouti, e as suas variações, esse erro de mutação pode vir a duplicar o DNA desse indivíduo, favorecendo aí o que apareça as variações de tom. E essas variações de tom vão favorecer aí a possibilidade da oportunidade da adaptação do ambiente e da seleção natural desse indivíduo. Ou seja, graças ao próprio material genético e à adaptação que esse material genético vai ter, chamado de mutação, graças a essas mutações vão promover aí a variabilidade genética desse indivíduo, e essa variabilidade genética vai permitir com que esses indivíduos tenham novas adaptações e novas características para sobreviver no ambiente. Tá? Próximo. Aqui, ó, a gente vai falar sobre tipagem sanguínea, tá? Que, querendo ou não, é uma das áreas dentro da biologia que eu também gosto, que eu me interesso muito, porque ela é muito curiosa. Deixa eu falar um pouco de história para vocês, do que viria a ser isso daí, tá? Isso daí surgiu nas guerras, tá, gente? Nos primeiros cientistas, nos primeiros estudantes e entusiastas da medicina, tá? Que na Idade Antiga acreditava-se na criação, né, de que todos eram baseados na criação divina. Então acreditava-se que todos os indivíduos eram iguais, né? Então, se todos os indivíduos eram iguais, o sangue de ambos era igual, era idêntico, né? Então, os primeiros entusiastas da medicina acreditavam-se, né, que o indivíduo, quando ele machucasse e perdesse sangue, podia pegar qualquer outra pessoa saudável, retirar o sangue dessa pessoa saudável e colocar nessa pessoa, para que essa pessoa tivesse uma reidratação, uma sobrevida, né? E não foi bem assim o que aconteceu, né? Percebeu-se aí que essa mistura fazia era piorar o quadro do indivíduo, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente é que tudo começou a partir do erro. E do erro, esse erro ele foi sendo melhorado, e ao ser melhorado, a gente tem a medicina, tem a ciência que a gente tem hoje, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso daí. Ó. Aqui ele está trazendo, ó. A descoberta do grupo sanguíneo ocorreu em 1900 com um médico chamado Karl Landsteiner, e ele verificou que as amostras de sangue de determinadas pessoas, quando misturadas, as hemácias, elas se aglomeravam. E ao se aglomerar, elas coagulavam, né? Elas criavam massas, elas solidificavam. E se ela coagulava, se ela solidificava, ela formava o tal do coágulo, né? O que a gente chama de trombo. E aí, automaticamente, esse trombo ele pode vir a entupir o vaso sanguíneo, e se ele entope o vaso sanguíneo, ele interrompe o fluxo sanguíneo, né? E se ele interrompe o fluxo sanguíneo, o tecido fica sem receber sangue, sem nutrição e sem oxigenação, e aí automaticamente esse tecido pode vir a morrer, tá? Necrose. Aqui embaixo, ó, quando uma transfusão, como é que é? Quando em uma transfusão uma pessoa recebe um tipo de sangue incompatível com o seu, as hemácias transferidas vão se aglutinando assim que penetram na circulação, formando os aglomerados compactos que podem vir a obstruir e prejudicar a circulação sanguínea, que foi o que a gente já falou, tá? Aí aqui nós temos o tipo das hemácias, tá? De cada tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo A, a hemácia, ela vai ter o antígeno A, ela vai ter essa aparência aqui. O sangue tipo B, ele vai ter a hemácia, ela vai ter esse antígeno B, tá? E no tipo sanguíneo AB, a hemácia, ela vai ter o antígeno AB. E o sangue O, a hemácia, ela não vai ter o antígeno, ou seja, ela pode ser doada para qualquer um desses outros aqui, tá? Sem ter a questão da interferência ou sem ter a questão do prejuízo no tipo sanguíneo do indivíduo, tá? Mais para frente a gente vai ter uns slides ali que vai mostrar como que funciona isso para vocês, tá? Olha só, aglutinogênios e aglutininas. Vamos ver como é que funciona isso daqui. No sistema ABO, existem 4 tipos de sangue, como a gente já viu. A, B, AB e o O. Gente, o sangue AB ele é o resultado da mistura do sangue AB, tá?
Ou seja, são sangues diferenciados que permitem a sua troca. Então, se eles são diferenciados e permitem a troca dos dois resulta no sangue AB, que é a mistura do A e do B. Tá? Esses tipos são caracterizados pela presença ou não de certas substâncias na membrana das hemácias de cada tipo. Tá? Os aglutinogênios e pela presença ou ausência das substâncias chamadas de aglutinina, que foi aquele pigmento que a gente viu no outro slide. Então vamos ver aqui como que funciona. Ó. Existem dois tipos de aglutinogênio, o A e o B. Os dois tipos de aglutinina é o anti-A e o anti-B. Então vamos ver como é que funciona. Pessoas do grupo sanguíneo A possuem aglutinogênio A. Nas pessoas com hemácias, a aglutinina anti-B no plasma sanguíneo desse indivíduo, ou seja, diluído no sangue. No grupo B, tem o aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma. Pessoas com grupo sanguíneo AB têm o aglutinogênio A, tem o aglutinogênio B, e nas hemácias não tem nenhuma aglutinina, porque ela é a mistura dos dois. E já no sangue O, nas hemácias não tem aglutinogênio e muito menos as aglutininas, ou seja, é um sangue que vai permitir aí ó, uma amplitude maior na doação de sangue, tá, gente? Não na recepção. Recepção é só o tipo O mesmo, tá? Aí aqui, ó, a gente tem um quadro que ele vai trazer aí, ó, o que tem e o que não tem na substância de cada sangue, tá? Aí nós temos aqui, ó, o AB positivo, o A positivo, o B positivo, o O positivo. Aí vem o AB negativo, o A negativo, o B negativo e o O negativo, certo? Aqui, ó, nós temos um quadro que vai mostrar como que funciona essa possível doação, tá? Então, olha só, como eu já disse, o O ele doa para O, tá? O só recebe de O. Porém, no entanto, o O ele é o doador universal, tá? Olha aqui, a seta está apontando para os três, tá? No caso do A, doa para A e doa para AB. O AB doa para A, B e AB, certo? O B doa para B e o B doa para AB, certo? Aí, olha só, aqui nós temos as informações dos genótipos de cada sangue, tá? Aqui, ó, nós temos o genótipo do tipo sanguíneo A, nós temos o genótipo do tipo sanguíneo B, nós temos o genótipo do tipo sanguíneo AB e nós temos o genótipo do tipo sanguíneo O. Então, olha só aqui, ó. Deixa eu fazer uma separação aqui, ó, do A e do B. Deixa eu pintar de vermelho aqui, ó, e fica mais fácil para a gente. Esquece esse O aqui, tá? Você só precisa ter o IA e AIzinho em mente. Aí você precisa saber do IB, IB e do IBIzinho. E aqui do IA, IB, como eu disse, é a mistura dos dois. E o Izinho, Izinho, que é o sangue O. Gente, esses IA e A aqui ó, são os cromossomos que vão determinar o tipo sanguíneo desse sangue, tá? Então, esse tipo sanguíneo ele pode aparecer como homozigoto dominante, IA e A, ou ele pode aparecer como heterozigoto, IAI, certo? Ele pode aparecer como homozigoto dominante, IB, ou ele pode aparecer como heterozigoto, IBI. Nesse caso aqui, ó, do IA e B, ele é apenas dominante, tanto para A quanto para B, tá? Ele não possui carga recessiva. Diferentemente do sangue O, que o sangue O ele vai ter aqui apenas e somente carga recessiva. Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona mais ou menos a soma desses dois caras aqui, olha só. Eu vou fazer um cruzamento aqui, ó, rapidinho. Vamos ver se vocês vão conseguir me acompanhar. Deixa eu pegar aqui, ó, esse IAIzinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. IAIzinho, certo? IAIzinho. Dá para ter em mente aí, né, gente? Eu peguei isso aqui, ó. Vamos ver aqui como que seria, ó. Esse com esse vai dar IA. Opa, fazer isso aqui no mouse é dureza. Ó, IA. Perceba que esse IA, ele veio homozigoto dominante, ó, tanto pelo I quanto pelo A. Então, ele deu esse aqui, ó, certo? Esse com esse, ó, vai dar IA
Izinho, ou seja, o mesmo desse e o mesmo desse. Esse com esse, a mesma coisa. IA e U. Ó, perceba que esses dois são iguais. Lembra daquela regra 2 por 1 que a gente falou lá atrás? Ou seja, heterozigotos formando regra 2 por 1, tá? E aqui, ó, izinho, izinho, ó, izinho, izinho, sangue O. Ou seja, heterozigotos para sangue A, eles têm aqui, ó, 25% de terem filhos com sangue O, certo? E 75% de chance de terem filhos com sangue A variável, certo? Aqui, ó, o sistema MN dos grupos sanguíneos, tá? O que viria a ser essa regra do MN? São justamente isso daqui, ó. Dois outros antígenos formam encontrados na superfície das hemácias humanas, sendo denominadas de M e N. Analisando o sangue de diversas pessoas, verificou-se que em algumas existia apenas o antígeno M e em outras apenas o antígeno M. Várias pessoas possuíam os dois antígenos. Foi possível concluir, então, que existiam três grupos do sistema, que é o M, N e MN. Então, foi promovida essa nomenclatura aqui, tá? Isso daqui, ó, nada mais é do que as probabilidades de cruzamento, que é o que a gente fez no slide anterior, tá? Do A e I. Ele vai mostrar como é que funciona essa questão da distribuição dessa tipagem sanguínea, tá? Aí ele fala aqui, ó, questões de transfusão de sangue, tá? Ou de produção de anticorpos, que segue muito essa regra do anti-M e do anti-N, tá? Ocorre somente a sensibilização, você verá isso no sistema RH, ou seja, do fator, né? A gente está falando apenas de tipo, A, B e O. A gente ainda vai falar do fator, que é o positivo e negativo, tá? Assim, não haverá reação de incompatibilidade se uma pessoa do grupo. Como é que é? Uma pessoa que pertence ao grupo N, por exemplo, recebeu um sangue do tipo N, a não ser que esteja sensibilizada por transfusões anteriores. Tá? Aí aqui, ó, sistema RH. Gente, o sistema RH nada mais é do que a presença ou não de proteína nesse sangue, tá? Então, querendo ou não, ele acusando ou não essa presença dessa proteína, então ele vai ser positivo para a presença e negativo para a ausência dessa proteína. Tá? O RH vem de Rhesus, tá? Porque esses estudos foram baseados em um macaco, que o nome dele era Rhesus, antigamente, tá, gente? Esses estudos eram baseados em primatas e para depois ser passado para o ser humano, tá? São estudos, tá, gente? Querendo ou não, hoje é errado, é proibido, mas isso no passado acontecia muito. Tá? Aí, olha só, temos um texto aqui bem curioso. Ó. Ele fala assim: ó, há neste momento uma interferência evolutiva. Se as proteínas que existem nas hemácias de vários animais podem se assemelhar, isso pode ser um início de evolução. Sim, claro. Na espécie humana, por exemplo, temos vários tipos de sistemas sanguíneos e que podem ser observados em outras espécies, principalmente em macacos superiores. Analisando o sangue de muitos indivíduos da espécie humana, Landsteiner verificou que ao misturar gotas de sangue de indivíduos com um soro positivo, 85% dos indivíduos apresentavam a aglutinação, ou seja, ela solidificava, e 15% não apresentavam. Então, ele verificou, assim, que esses grupos que não apresentam, eles eram o anti-RH, né? Ou seja, o fator negativo. No plasma não ocorre naturalmente o anticorpo anti-RH, de modo semelhante ao que acontece no sistema MN. O anticorpo, no entanto, pode ser formado em uma pessoa do grupo sanguíneo negativo e recebe o sangue de uma pessoa do tipo positivo. Este problema nas transfusões de sangue não são tão graves, a não ser que as transfusões ocorram repetidas vezes, como também é o caso do sistema MN. Tá? A herança do sistema RH. Três pares de genes estão envolvidos na herança do fator, tá? Do positivo e do negativo. Trata-se, portanto, de casos de multialelo, como é o caso aqui, ó. Seja para fator positivo, esse cromossomo vai ser homozigoto dominante R, ou ele vai ser heterozigoto R. E para fatores RH negativo, esse indivíduo vai ser R. Vamos ver como é que seria isso daqui, ó. Então vamos cruzar. Olha só. Deixa eu fazer de vermelho.
Vamos pegar esse indivíduo heterozigoto aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer. Rzão, gente, que R feio. Rzinho. Vamos lá, gente. Presta atenção que é melhor. Ó, esse R ficou melhor. Rzinho. Beleza, vamos ver aqui, gente. Rzão com Rzão, ó. Rzão. Ó, tá indo. Rzão, ou seja, sangue positivo. Esse com esse. Rzão. Rzinho. Ou seja, Rzão, Rzinho, ó, sangue positivo. Esse com esse. Rzão. Rzinho, também sangue positivo. E esse com esse? Rzinho, Rzinho. Que tipo sanguíneo é esse? Que fator sanguíneo é esse? RH, negativo, tá? Então, querendo ou não, esse cruzamento aqui, vocês vão precisar ter ele na cabeça, em mente, para poder resolver os nossos probleminhas, tá? Próximo. Aí aqui, ó, nós temos a doença hemolítica, tá? Do recém-nascido, que são crianças que têm problema no sangue, tá? E querendo ou não, nós temos a figura da eritroblastose fetal, que é quando a mãe tem um sangue positivo e o bebê negativo ou vice-versa, tá? Querendo ou não, aí vai promover aí o aparecimento dessa condição e que, querendo ou não, ela só é prejudicial no segundo filho, tá? No primeiro filho nem tanto, até porque hoje nós já temos os tratamentos, tá? Então, hoje está mais fácil. Aqui, ó, nós temos uma exemplificação, tá? Essa mulher, ela é negativa e ela engravidou e o bebê, ele tem um tipo sanguíneo positivo, tá? E querendo ou não, existe uma transição do sangue materno-feto, né, feto-materno, que aí o sangue negativo entra no indivíduo positivo e o positivo volta para o sangue negativo da mãe. Ou seja, esse conflito aqui desenvolve o que a gente chama de eritroblastose fetal, que já matou muita criança no passado, tá? Hoje nem tanto. Hoje, nós, como eu já disse, nós temos os tratamentos aí que podem vir a ajudar no desenvolvimento. Não é prejudicial, não tanto na primeira gestação, e sim na segunda. Mas aí, como eu disse, tem os tratamentos que podem vir a ajudar isso aí. Tá? Após o nascimento da criança, ela torna-se profilática, injetando na mãe o RH negativo, contendo o soro anti-RH do indivíduo. E aqui ele só está mostrando mesmo o resultado depois dessa troca lá do sangue do bebê com a mãe. Tá? E aqui, ó, nós temos aqui o nosso exercício. Tá? Eu vou pedir para você pausar o vídeo. Tá? Nessa que você pausa o vídeo, você vai tentar responder essas duas questões. E na volta, a gente corrige. Tá? Pausa aí. Bem, eu imagino que você tenha pausado o vídeo, que você tenha tentado fazer. Né? Então vamos lá, vamos fazer aqui nós dois. Então, olha só, número 1. Achondroplasia é uma doença genética que afeta diretamente a ossificação, né, e a baixa estatura dos membros encurtados. Essa doença, por não causar a morte antes da idade reprodutiva, é considerada causada por alelos recessivos. Tá? Isso aí a gente já falou lá no segundo slide da nossa aula. Segundo, em algumas espécies de roedores, o padrão da pelagem malhada ou uniforme é condicionado por um par de genes autossômicos, não codominantes. Se dois indivíduos malhados forem cruzados, a prole obtida será composta por indivíduos de pelagem malhada e uniforme na proporção 2:1. Considere as afirmações abaixo. Um gene que determina a pelagem malhada, ela é dominante. Um dos, como é que é? Um dos dois alelos é letal em homozigose. Ele não falou nada disso. 3. Se os indivíduos de pelagem uniforme forem cruzados, toda a prole será constituída de indivíduos de pelagem uniforme, de fato. Então, a alternativa certa aqui é 1 e 3, então é a letra E, somente as alternativas 1 e 3. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Como eu disse, ia ser uma aula longa, tá? Mas não impossível da gente entender. Qualquer dúvida, você recaptura o vídeo, você reassista lá o vídeo, tá? Para não ficar nenhuma brecha aí na sua cabeça, certo? Qualquer dúvida, você pode pesquisar no YouTube aulas separadas sobre cada tema, tá? Para fortalecer e evidenciar o que ficou a sua dúvida. Beleza, gente? Então, um abraço e até a próxima.